Olá amigos, bem-vindos ao canal Tube Técnica e hoje, fugindo um pouco da nossa temática habitual, nós temos aqui um amplificador integrado de estado sólido. É um amplificador Macintosh modelo MA6100 que está fazendo uma série de ruídos estranhos, né? Esse aparelho já tinha sido feita uma manutenção anterior. Quando eu recebi ele pela primeira vez, um dos canais já tinha os seus transistores de saída trocados e o problema agora era no outro canal, com um transistor em curto, o par foi trocado e ele voltou a funcionar normalmente. Agora ele apresentou esse novo problema com vários ruídos acontecendo e nós vamos ver o que a gente pode fazer para deixar esse aparelho funcionando 100%. Bem, dentre os ruídos apresentados pelo aparelho, nós temos um zumbido forte de 120 Hz, né? E também alguns sons de estalos, enfim, né? O que foi visto, examinando a fonte de alimentação, é que nesse ponto, onde a voltagem para uma rede de 117 volts, a voltagem deveria ser de 150, a voltagem estava em 133 volts. Investigando, esse capacitor, o primeiro capacitor desse circuito, onde nós temos um retificador de onda completa, esse é o primeiro capacitor do filtro em π que nós temos aqui. Ele é de 80 por 200 volts. O que aconteceu foi que esse capacitor já estava com fuga, uma fuga muito grande. Então foi feita uma substituição, ele foi desligado e foi colocado um capacitor de 100 microfarads em paralelo e a voltagem imediatamente foi para 167 volts e esse zumbido desapareceu. Esse é um capacitor de 4 seções, nós temos aqui 3 das seções desse capacitor e vai ser necessária a remoção dele. Como se vê, nesse equipamento, a Macintosh optou por utilizar, nesse caso, desses capacitores, um capacitor multisseção do tipo Twist Lock. Esse, no caso, tem 4 seções. Então aqui, essa seção aqui seria a primeira seção de 80 microfarads por 200 volts. Essa seção que estava praticamente já quase em curto. Então, o que foi feito foi colocado no circuito um capacitor de 100 microfarads e a voltagem subiu para os valores que foram mencionados. Nesse caso aqui, esse capacitor, a única solução, quer dizer, a melhor solução aqui, vai ser remover ele vai ter que ser aberto, o conteúdo vai ser esvaziado e no interior da lata nós vamos colocar capacitores novos. Porque aqui não há muito espaço, poderia-se tentar colocar os capacitores por fora, mas além de ficar um pouco apertado, isso ia estragar a estética do aparelho. Então a melhor opção mesmo vai ser a desmontagem desse capacitor e a colocação de capacitores novos no interior da lata. Há duas coisas que são importantes ser mencionadas. A primeira é que quando esse capacitor foi conectado ao circuito e foi desligado a seção do capacitor que estava com defeito, bom, o zumbido desapareceu imediatamente. E a segunda coisa que nós temos que falar um pouco é sobre esse problema da tensão da rede. Quando esse aparelho foi projetado, a tensão da rede, o valor da tensão da rede ficava entre 117 e 120 volts. E hoje em dia, como nós temos 127 e muitas vezes chega a 130 volts, a tensão retificada nesse ponto, dessa parte da fonte de alimentação, que deveria ser de 50 volts, ela vai a quase 170, ou pode chegar a 170 volts. Isso também nessa parte do amplificador de potência, na parte da fonte que fornece energia para o amplificador de potência, nós temos esses dois grandes capacitores eletrolíticos de filtro de 9.300 microfarads por 50 volts,
E a voltagem projetada deveria ser de 42,5 volts, mas já está chegando a 49, pode eventualmente chegar a 50. Quer dizer, esses capacitores, que são capacitores que já têm mais de 40 anos, como o resto do aparelho, eles estão trabalhando com um esforço muito grande. Assim como o resto dos componentes da fonte de alimentação, que tem que fazer um esforço muito maior para compensar a diferença de voltagem por conta desse aumento da rede. A solução nesse caso seria a colocação de um autotransformador, né? Poderia se mandar fazer um autotransformador que abaixasse a tensão da rede de 127, 130 para 117 volts. Isso manteria as voltagens desse amplificador dentro do parâmetro do projeto e, consequentemente, o aparelho teria uma vida mais longa. Esse é um problema que aflige muito dos aparelhos mais antigos e as soluções são várias, né? Em alguns casos, que não é esse caso, poderia ser colocado, por exemplo, um resistor em série com a entrada da tensão da rede, que daria uma queda que mais ou menos colocaria o aparelho funcionando dentro dos parâmetros de projeto. Uma outra opção que pode ser feita quando o transformador de força queimar, o aparelho vem com o transformador de força queimado, aí na hora que ele for enrolado, reenrolado, se ajusta o primário para 127, 130 volts. Mas nesse caso aqui, primeiro que o aparelho, o transformador está perfeito, e segundo que não se deseja mexer numa coisa que está funcionando, então a melhor solução aqui seria realmente o uso de um autotransformador feito sob encomenda, na faixa de 400 VA. Né? Isso resolveria o problema e manteria o aparelho saudável por mais tempo. Bom, meus amigos, o capacitor foi extraído. Como se pode ver, é um capacitor multisseção, ele tem 4 seções, embora 2 seções estejam ligadas conjuntamente, né? Porque a capacitância original, pelo esquema do aparelho, teria que ser 80, 150 e 150, né? Mas aqui nós temos uma seção de 80 por 200, outra seção de 80 por 200, uma de 150 por 150 e uma de 50 por 150. Então, a seção de 150 e 50, elas estão ligadas conjuntamente, né, através desse fio, dando um total de 200. Então, esse capacitor vai ser substituído por um capacitor de 100 e 2 de 150. Aliás, um de 100, um de 150 e outro de 220, para fazer 150 mais 50. Esse capacitor é totalmente impossível de ser encontrado, é uma peça que não existe mais, nesses valores, né, porque são valores assim, um pouco fora do normal, né, do que a gente encontra no mercado. O que a gente encontra realmente são capacitores mais para equipamentos a válvula, novos, né, com essa mesma embalagem, né, com essa mesma característica física, né, de twist lock, 3, 4 seções, enfim. Esses valores são impossíveis. E a gente pode ver que, mesmo na época que esse aparelho foi montado, entre 77 e 79, você já não tinha um eletrolítico como esse, com os valores que o circuito pedia. Então eles tiveram que improvisar, né, colocando 2 seções conjuntas. Então aqui a única solução, por causa da questão de espaço e estética, é abrir ele e colocar capacitores novos dentro dele e depois fechar de novo. É a melhor solução para esse caso. Bem, nós temos aqui já o capacitor reconstruído. O conteúdo interno foi eliminado e substituído por capacitores modernos. E está pronto para ser instalado de volta no amplificador, e nós vamos verificar o funcionamento dele após isso. Bem, aqui nós já podemos ver o capacitor já montado no aparelho e já totalmente conectado. As voltagens estão todas corretas e não há mais o
o zumbido de 120 Hz. Eu ajustei a voltagem de entrada através no variac que se encontra ali, e com isso nós podemos conferir a voltagem, todas as voltagens que dependem dessa entrada da rede, que é a parte que a tensão não é regulada. E felizmente está tudo ok. Agora nós vamos continuar para resolver os outros problemas de ruídos e estalos que esse aparelho está tendo. Bom, meus amigos, o conserto foi concluído e nós tivemos que trocar peças em mais 2 pontos desse aparelho, o primeiro foi na parte do inversor de fase. A Macintosh ela colocou nesse aparelho como conveniência um circuito para inversão de fase, caso a fonte de sinal tivesse com a fase invertida. Então eles colocaram essa conveniência de um circuito inversor de fase, e nesse circuito nós tínhamos esse capacitor com fuga que foi trocado. Além desse capacitor, no pré-amplificador nós tínhamos esse capacitor aqui era um capacitor de tântalo. Esse aqui deveria ser de tântalo, mas era um eletrolítico também, e esse de tântalo ele também estava com problema nos 2 canais, esse mesmo capacitor nesse canal. Então todos eles foram trocados também. Aqui nós temos uma visão das placas, essas 2 placas são os 2 pré-amplificadores, e essa placa aqui, metade dela é a fonte de alimentação, e a outra metade é essa parte do inversor de fase, Então, nós tivemos que, nesse aparelho, nós tivemos um problema no capacitor multisseção, que é esse capacitor aqui que nós vimos anteriormente, que teve que ser desmontado para ser trocado os componentes internos, substituídos por componentes modernos, e funcionais. Um problema nessa placa e também os capacitores de tântalo nessas 2 placas pré-amplificadores. O circuito agora, o aparelho agora está funcionando bem e está na hora de devolver para o dono. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e voltem sempre. Obrigado por assistir.